A paz de Deus a todos, irmãos. Hoje iremos gravar um novo estudo. Irmãos, nós estamos no canal Evangelho, a Bíblia nos meios digitais. Convido os irmãos a se inscreverem no canal e a divulgarem também os estudos para os demais irmãos que se interessam pelo conhecimento da palavra. Nós estamos divulgando a palavra através dos meios digitais. Irmãos, hoje nós iremos estudar então o reino sacerdotal. Esse estudo, irmãos, ele será feito pelo menos em duas partes, né? Nós estamos na parte 1 e aí nós vamos fazer a explicação, irmãos, do reino proposto por Deus. Começou ali, irmãos, através da saída dos judeus de Israel, quando eles saíram do Egito. O Senhor fez essa proposta, irmãos, e eles falharam. E agora, irmãos, haverá, o Senhor implementará o seu reino, como já implementa, mas ele vai ser implementado na volta do Senhor Jesus através da sua igreja. E aí Israel será um reino sacerdotal também, como eles falharam ali com Moisés na primeira proposta e ainda falham pela não aceitação do Senhor Jesus. Eles serão um reino sacerdotal dentro do milênio para sacerdotar as nações, tá bom? Então, irmãos, então falou o Senhor a Moisés, dizendo: santifica-me todo primogênito que abrir toda a madre entre os filhos de Israel, de homens e de animais, porque é meu. Então, irmãos, filhos de Israel, todos que abrirem a madre, de todos, qualquer das 12 tribos, é do Senhor, né? Essa que foi a proposta que o Senhor fez. Também acontecerá que quando o Senhor te houver metido na terra dos cananeus, terra prometida, como jurou a teus pais, quando te houver dado, apartarás para o Senhor tudo que abrir a madre, e tudo que abrir a madre do fruto dos animais que tiveres. Os machos serão do Senhor. Porém, tudo que abrir a madre da jumenta, resgatarás com o cordeiro. E se não o resgatares, cortar-lhe-ás a cabeça, mas todo primogênito do homem entre teus filhos resgatarás. Então haveria o resgate de todo primogênito, todo macho dos filhos de Israel seria resgatado, que foi a proposta do Senhor. Aí Deus fala com Moisés lá no Monte Sinai: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conserto, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Então, essa foi a primeira proposta que o Senhor está fazendo com Israel através de Moisés. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E veio Moisés e chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo, quer dizer, levou para o Senhor. Claro que o Senhor, através da sua onisciência, sabia tudo isso, mas o Moisés falou para o Senhor que o povo aceitava a proposta de Deus. Então disse o Senhor a Moisés: eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Então, assim como Moisés levou o recado de Deus ao povo, ele estava levando do povo até ao Senhor essa proposta. Então, o objetivo, que Israel seria uma propriedade peculiar do Senhor e um reino sacerdotal. Essa foi a primeira proposta. Qualquer primogênito de qualquer das 12 tribos estava dentro dessa proposta.
Aí então, irmãos, o povo falou que aceitava, como nós vimos, e aí então, o que seria necessário para que tudo isso se desenvolvesse? Então, irmãos, era necessário somente os 10 mandamentos. Se o povo de Israel obedecesse os 10 mandamentos somente, era suficiente para o plano do Senhor. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. A primeira proposta, né, irmãos, era que Israel não fosse igual às outras nações e não fizessem ídolos. E faço misericórdia entre os milhares aos que me amam e guardam meus mandamentos. Então, a proposta do Senhor, irmãos, que eles amassem e guardassem os mandamentos do Senhor, a obediência. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar, 6 dias trabalharás. Irmãos, na verdade eu coloquei isso aqui, essa era a proposta suficiente de Deus para que fosse estabelecido um reino sacerdotal através das 12 tribos de Israel. Bastava o primogênito, né, ele ia ser resgatado através de um animal. O simbolismo, irmãos, o Senhor já está... Deus, através da sua onisciência, sabia que Israel, eles não iam aceitar, ou eles iriam falhar nessa proposta. Então, já tinha essa proposta, irmãos, que todo primogênito ele era resgatado por um sangue de um animal. E depois, irmãos, nós vamos entender através ali do livro de Hebreus que Paulo usa esse fundamento para a igreja também. Então, as pessoas sendo resgatadas por sangue, né? Aí então, irmãos, Israel diz para Moisés: avisa o Senhor que aceitamos a proposta dele, né? O Senhor, além dessa proposta, né, irmãos, o Senhor tinha falado que Israel, irmãos, as mulheres de Israel, eles não teriam as doenças do Egito, as mulheres não iam abortar os seus filhos, e tudo isso o Senhor propunha para Israel, bastasse que eles aceitassem os 10 mandamentos. O Senhor fez uma proposta se Israel aceitava ser esse reino sacerdotal do Senhor. E eles, em primeiro momento, disseram que sim, mas, irmãos, eles falharam, né? Através da desobediência, da falta de fé. Então aqui, irmãos, em Êxodo 32, nós estamos falando o que eles fizeram, né? Eles fizeram logo que Moisés, irmãos, ele subiu um monte para buscar os mandamentos, que seriam escritos em 2 tábuas de pedra. Então o que o povo fez? Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhe disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas das vossas mulheres e de vossos filhos e das vossas filhas, e trazei-nos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos e formou com o ouro, com um buril, e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: estes são os deuses, ó Israel, que te tiraram do Egito, né, irmãos? E aqui então, irmãos, fica provado, né, irmãos, quão ingrato é o homem, ou foi ali Israel, ou de modo geral é o ser humano, porque, irmãos, eles
eles presenciaram as 10 pragas, eles estavam escravos no Egito, não saíam de lá de forma nenhuma. Aí o Senhor mandou as pragas, depois o Senhor abriu o mar vermelho, eles passaram. O Senhor, irmão, desceu maná do céu, a água, quando eles estavam desesperados de sede. Tudo isso o Senhor fez. E agora, irmãos, eles pediram para que Arão fizesse um bezerro de ouro e eles estão louvando, adorando esse bezerro de ouro, dizendo que foi este bezerro de ouro que os tirou do Egito, né, irmãos? Um símbolo máximo de ingratidão. E isso, irmãos, Israel tinha a proposta de Deus para ser um reino sacerdotal e Israel falhou grandemente, né? Então, irmãos, o que aconteceu? Êxodo 32:19. E aconteceu que, chegando ele ao arraial e vendo o bezerro e as danças, acendeu o furor de Moisés e arremessou as tábuas das suas mãos e quebrou-as no pé do monte. Irmãos, Moisés, o Senhor escreveu os mandamentos, os 10 mandamentos, em 2 pedras de pedra. Poderia ter escrito em 2 pedras de ouro, porque é um mandamento do Senhor. Mas, irmãos, seria ouro se fosse só no prisma do Senhor, porque o Senhor, ele nunca quebra um juramento, ele é o Deus verdadeiro, né? As promessas, as propostas do Senhor são eternas. Mas, irmãos, por causa do homem, o Senhor pediu para que Moisés fizesse 2 pedras de pedra. Por quê? A parte fraca desse trato podia quebrar, desse conserto, né, irmãos? E o homem, ele quebrou a proposta. É ele que descumpriu o contrato. E aí, então, irmãos, foi quebrado esse acordo que Deus tinha feito com Israel através de Moisés. E tomou o bezerro que tinha feito e queimou-o no fogo, moendo-o até que se tornou em pó, e o espargiu sobre as águas e deu a beber aos filhos de Israel. Então, ali Moisés chegou, foi quebrado, né? Isso aí, e foi destruído o bezerro de ouro lá. E aí, então, irmãos, Êxodo 32:25. E vendo Moisés que o povo estava despido, porque Arão o havia despido para vergonha entre os seus inimigos, pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: quem é do Senhor, venha a mim. Então se juntaram a ele todos os filhos de Levi. Então, irmãos, o que aconteceu? Israel fez tudo aquilo e só Levi, irmãos, os da tribo de Levi, que era da tribo de Moisés e de Arão, eles não concordaram, eles se abstiveram desse feito. Disse-lhes: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: cada um põe a sua espada sobre a sua coxa e passai e tornai pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, e cada um a seu amigo, e cada um ao seu próximo. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia 3.000 homens. Então, irmão, nós percebemos, né, que só a tribo de Levi continuou na proposta, fiel. Por isso, então, que nós vamos entender, irmãos, que todo o sacerdócio de Israel, ele ficou vinculado à tribo de Levi, porque somente Levi não aceitou a proposta do bezerro de ouro. Então Deus escolhe Arão e seus filhos para sacerdote. Depois tu farás chegar a ti teu irmão Arão e seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão e seus filhos, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar. E farás vestes santas a Arão, teu irmão, para a glória e ornamento. Falarás também a todos os que são sábios de coração, a quem eu tenha enchido do espírito de sabedoria,
que façam vestes a Arão para santificá-lo, para que me administre o ofício sacerdotal. Então, irmãos, essa proposta acabou ficando para a tribo de Levi. Somente Levi, daí para frente, irmãos, eles seriam o sacerdócio de Deus. Irmãos, as leis que nós lemos lá, todas as leis de Israel que os judeus seguem, irmãos, elas foram propostas depois da falha de Israel, porque num primeiro momento só os 10 mandamentos, que foi a proposta de Deus, era suficiente. Aí quando eles erraram, aí o Senhor mandou toda a lei, todos os estatutos, lá são muitos, né, que Israel teria que cumprir, cada um deles, para que o Senhor, né, para que eles continuassem sendo a nação de Deus. Agora, não bastava só os 10 mandamentos, eles teriam que cumprir os 10 mandamentos, mas o Senhor deu muitos outros mandamentos, os sacrifícios, pelos pecados. Irmão, toda atitude que o judeu ia realizar em termos de encontro de Israel com Deus, né? Esse pacto seria agora Deus acrescentou. Não bastava daqui para frente só os 10 mandamentos. Os judeus teriam vários mandamentos agora a serem seguidos, porque eles falharam na primeira proposta. Aí então, irmãos, Nadab e Abiú morreram, né? Irmãos, é porque esse fato ele vai ser interessante, irmãos, porque o sacerdócio, principalmente aqui, irmãos, vamos ler, a gente explica. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram nele fogo, e puseram incenso sobre ele, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara, né? O Senhor acendeu lá com o fogo dele, e esse era fogo santo, e eles mantinham o fogo do Senhor para acender, né, irmãos, o incensário, os sacrifícios ali, o altar de sacrifício, era tudo com fogo do Senhor, mas eles trouxeram outro fogo lá, irmãos, e por isso, então, Nadab e Abiú, eles morreram, e eles nem tiveram descendência. Então saiu fogo do altar do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E disse Moisés a Arão: isto é o que falou o Senhor, dizendo: serei santificado naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão calou-se. Irmãos, Arão não pôde certamente chorar pelos seus filhos, porque eles foram desobedientes nessa parte. Aí então, irmãos, agora a exortação à santidade, vários preceitos, irmãos. Nós vamos falar, agora nós vamos comentar o que o escritor de Hebreus, que evidentemente é Paulo, né, irmãos, que escreveu essa carta, tem inúmeras características ali que apontam para ele. Então o escritor de Hebreus 12:18, porque não chegaste ao monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão e as trevas e a tempestade. Ele está falando no dia que Moisés subiu lá no Monte Sinai para receber os mandamentos. E ao sonido da trombeta e a voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que se lhes não falasse mais, né? O Senhor falava lá, trovoava, dava terremotos, todas essas coisas, porque não podiam suportar o que lhes mandava. Se até um animal tocar no monte, será apedrejado. Então, tudo isso aconteceu. E aí, então, irmãos, o escritor de Hebreus, ele vai fazer um contraponto daquilo que aconteceu lá no Monte Sinai, naquilo que vai acontecer
agora, irmãos, na sua plenitude, porque já acontece parcialmente com a igreja, mas vai acontecer na plenitude com a volta do Senhor, né? Não mais no Monte Sinai, no Monte Sião. E tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Aí agora, irmãos, o escritor de Hebreus, ele fala, é Paulo, né, irmãos? Mas chegastes ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus. Irmão, por que o escritor de Hebreus está falando aqui a universal assembleia? Porque, irmãos, os homens, com a volta do Senhor Jesus, o Senhor Jesus, ele nos resgatou não com sangue de animal, com o próprio sangue dele. E nós somos os primogênitos, porque nós aceitamos esta proposta. Todos aqueles, né, irmãos, que aceitaram a proposta, o concerto com o Senhor Jesus, o batismo, vai se formar essa assembleia. Por que ela é universal? Porque ela é feita dos homens ressurretos, irmãos, e dos anjos também. São todos esses os primogênitos dessa proposta, desse reino sacerdotal. Hoje ele já acontece através da igreja parcialmente, mas ele vai se cumprir integralmente com a volta do Senhor, né? Todos aqueles que sempre aceitaram os mandamentos do Senhor, das antigas alianças e da nova aliança, do nosso tempo, ou desses 2000 anos até aqui, irmãos, depois da morte do Senhor Jesus. Então, a universal assembleia, igreja dos primogênitos. Por que primogênitos? Irmãos, e também lá era, irmãos, a primeira proposta era das 12 tribos, ficou só a de Levi, mas agora, irmãos, através da inserção dos gentios, através das 10 tribos, porque com a divisão do reino, né, na restauração das duas casas de Israel, a igreja ela foi inserida nessa videira verdadeira, né, irmão, ou nessa oliveira. Nós fomos inseridos e somos porque a igreja ela é representada o Israel espiritual de 12 tribos. Então, de todas as nações, povos, tribos e línguas. Com o concerto com o Senhor Jesus, primogênito, foi resgatado pelo sangue dele, que estão inscritos nos céus, e a Deus o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que de Abel. Irmãos, aí só para... não é muito assunto aqui, por que é melhor do que o sangue de Abel? Porque o sangue de Abel, irmãos, ele clamava por uma justiça. E o Senhor Jesus, quando eles estavam crucificando ele, o Senhor Jesus até disse: Senhor, perdoa-lhes que não sabem o que fazem. Né? E o sangue do Senhor Jesus, ele clamava a Deus por perdão, né? E o de Abel por justiça. Aqui o primeiro homicídio, disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Irmãos, nós poderíamos citar ali no capítulo 6 de Apocalipse, quando chega ali no quinto selo, irmãos, aqueles que estão debaixo do altar de Cristo, porque eles foram mortos no período da grande tribulação, clamando também por justiça. Então o homem, quando ele clama a Deus, quando alguém recebe uma maldade, né, irmãos, ele clama por socorro a Deus, ele pede justiça a Deus. E claro que o Senhor faz justiça, mas o Senhor Jesus, ao invés dele pedir no primeiro momento justiça, ele pediu perdão para os homens que faziam aquilo. Claro que depois ele vai vir, que vai chegar o tempo que ele vai estabelecer a justiça, né? Mas nesse primeiro momento, irmãos, o Senhor dá desses 2000 anos, que o Senhor, desde a crucificação dele até agora, a proposta do Senhor é perdão
para os homens. Então, irmãos, nós queríamos fazer aqui esse contraponto do porquê a Assembleia Universal dos Primogênitos Aperfeiçoados, né, irmãos? Porque lá na Antiga Aliança o concerto de sacerdócio seria com os primogênitos, e agora o Senhor Jesus também, essa nova aliança com os primogênitos aperfeiçoados de todas as nações, povos, línguas e tribos, sendo judeu ou não, através do sangue do Cordeiro, que é o Senhor Jesus, do Cordeiro Santo. Tá bom, irmãos? Aí então, irmãos, o escritor de Hebreus, ele vai colocar a ordem sacerdotal da igreja, porque, irmãos, nesta nova aliança, a aliança velha, a aliança feita através de Moisés ali, ela prescreveu, ela caducou. Então agora nós temos uma nova aliança através do Senhor Jesus, ele que é o sumo sacerdote eterno. E que ordem? Ele é da ordem de Levi? Não, ele é da ordem de Melquisedeque, né, irmãos? Aquele que Aí nós vamos comentar à medida que falamos aqui, a gente comenta, né? Então, Gênesis 14, 18. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdócio do Deus Altíssimo. O Senhor Jesus, da ordem de Melquisedeque, ele continua trazendo pão e vinho. O pão é o seu corpo e o vinho é o seu sangue do concerto. Ele continua trazendo para aqueles, irmãos, que aceitam, né? E abençoou e disse: bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Irmãos, por quê? Lembra que Deus, ele já tinha falado com Abraão, né? Olha, Abraão, você vai ter uma descendência enorme. Esta terra onde você está pisando aí, eu vou dar para você. Irmãos, provavelmente, talvez, irmãos, Abraão guardou isso no seu coração, ele nem falou com as pessoas, mas aqui, irmãos, Melquisedeque, né, e abençoou e disse: bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. Como que Melquisedeque sabia, né, essa proposta? Sendo que Abraão estava encontrando ele agora. Por quê? Porque Melquisedeque, irmãos, realmente é a figura desse Messias, né? E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. Aí Abraão, irmãos, ele pagou o dízimo para Melquisedeque. Irmãos, como nós também, né, irmãos, o Senhor Jesus, na figura de Melquisedeque, ele nos trouxe pão e vinho e nós pagamos o dízimo. Qual é o dízimo que a igreja paga? É o dinheiro, né? Irmãos, que muitos pagam 12 vezes no ano ali, né? Porque o dízimo religioso de Israel era 3 vezes, né? Por ano. Mas qual é o dízimo que nós pagamos? O dízimo, irmãos, é colheita. O dízimo é aquele que entregamos para o Senhor Jesus em termos de a colheita que se faz da igreja, a produção de salvação dentro dela. Isso tudo é entregue e o Senhor Jesus vai entregar para o Pai como dízimos de dízimos, né? Ele vai entregar isso aí, porque é só o homem que pagava o dízimo, e o Senhor Jesus, como um homem, também ele vai entregar o dízimo para o Pai. A igreja salva nessa Assembleia Universal dos Primogênitos, né? Isso será entregue a Deus. Então o sacerdócio de Melquisedeque era a figura do sacerdócio eterno. Aí o escritor de Hebreus ele faz esse contraponto aqui. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo. E primeiramente é por interpretação rei de justiça e rei de Salém, que é rei da paz, né? Melquisedeque, rei de justiça e rei de paz. O Senhor Jesus também. Ele vai estabelecer o reino de paz dentro do milênio e será um reino de justiça. Esse reino hoje, irmãos, muitas vezes acontece a injustiça e num primeiro momento ela prevalece.
mas vai chegar o dia que isso não vai mais acontecer. Toda a injustiça que acontece hoje, ela será um dia julgada, né? E os que devem pagarão e pagarão caro. Mas, irmãos, chegará o dia, dentro do milênio, que a justiça ela é imediata, por causa do reino de paz. Ali será implementados os 10 mandamentos. Amar a Deus, não roubar, não matar, não levantar falso testemunho. Tudo isso vai ser implementado dentro do milênio, né? Irmãos, e aí ele continua ali em Hebreus 3 aqui, 7:3, sem pai, falando de Melquisedeque, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de dias, mas sendo feito semelhança ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Então, irmãos, o nosso vínculo sacerdotal, pela interpretação do escritor de Hebreus, ele fala ali, irmãos, que Levi estava nos lombos de Abraão, quer dizer, ele não tinha nascido, e Abraão está pagando o dízimo. Então, é o menor que paga dízimo ao maior, e Melquisedeque era maior que Abraão. Então, ele era maior do que Abraão, Isaque e Jacó, né? Então, Paulo puxa o escritor de Hebreus puxa essa situação para nos provar que nós, na aceitação do Senhor Jesus, a nossa ordem sacerdotal é a ordem de Melquisedeque. Irmãos, mesmo quando Moisés subiu um monte, que ele teve ali aquela visão do céu, e o Senhor mostrou o tabernáculo, todas as coisas que tiveram que ser feitas aqui na terra, irmãos, era de uma visão que Moisés teve lá do céu. Irmãos, e o Senhor Jesus estava lá no céu, já estava lá, né? A parte divina dele já existia. Então, esse sumo sacerdote, ele é desde a época, ele já existia desde a época de Moisés. Apenas Moisés ia fazer um sacerdócio através das 12 tribos vinculados ao Senhor Jesus, que estava lá no céu, como esse sacerdote de Melquisedeque. Só que eles falharam. E aí então só a tribo de Levi que foi o sacerdote. E eles tinham que implementar, além dos 10 mandamentos, em virtude do bezerro de ouro, do pecado, eles tiveram que implementar os demais mandamentos da lei mosaica em todo o povo. Essa que era a situação. Mas esse sacerdócio, ele é eterno, ele já vem desde a eternidade. Mesmo quando Moisés estava levantando um sacerdócio aqui na terra, já existia, o Senhor Jesus estava lá. Então esse sacerdócio, através de Melquisedeque, que ele fala que sem pai, nem mãe, sem genealogia, né, esse que tinha o conhecimento, que falou essas palavras para Abraão, que muitas vezes só Abraão sabia. Por quê? Porque isso é a própria encarnação, não encarnação, irmãos, é a teofania, é o aparecimento ali, né, a corporização do Senhor Jesus naquele momento para falar com Abraão, né, irmãos? Porque assim como Moisés viu o tabernáculo celeste, provavelmente o Senhor Jesus lá, irmãos, e então agora Abraão estava tendo esse contato com o sumo sacerdote eterno, aí que apareceu na figura de Melquisedeque, que ele era rei de paz e de justiça, que isso vai ser implementado através da igreja. Agora, na volta do Senhor Jesus, as 12 tribos são os judeus que aceitam o Senhor e a igreja que aceita o Senhor Jesus também. Não importa de qual tribo todos serão inseridos como se fosse o Israel de Deus, as 12 tribos. Fomos enxertados nessa oliveira, que a raiz dela é o Senhor Jesus, toda a estrutura dela é o Senhor Jesus. Agora, irmãos,
a carta de Pedro aqui, né? Deixando, pois, toda a malícia e todo o engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, por causa do batismo, né, irmãos? Quando nós aceitamos o Senhor, é um novo nascimento espiritual, porque lá no Éden, a parte espiritual do homem morreu, agora é esse novo nascimento. O leite racional não falsificado, através da razão, do conhecimento, para que por ele vades crescendo, se é que já provaste que o Senhor é benigno. E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Mesmo, irmãos, que os homens não aceitaram o Senhor Jesus, a pedra principal, a estrutura fundamental desse templo espiritual, o Senhor Jesus, ela foi reprovada por alguns, mas nós aceitamos e nós fomos feitos também pedras, né? E fomos encaixados. Lembra que o Paulo, ele explica que o Senhor Jesus é a igreja, um corpo, né? O Senhor Jesus é a cabeça e nós somos os demais membros do corpo, mas a cabeça é o principal, que comanda tudo, por isso que a pedra principal é o Senhor Jesus. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então, irmãos, está se estabelecendo esse reino sacerdotal através da igreja. Cristo é a cabeça, a pedra principal, nós também como pedras vivas. Mas nós estamos nesse tabernáculo fraco, o Senhor Jesus num tabernáculo ressuscitado e de força incomensurável. Claro, mas a igreja, depois da vinda do Senhor Jesus, haverá a ressurreição e a transformação corpórea dos vivos. Então, isso tudo vai se encaixar, vai se formar esse sacerdócio da ordem de Melquisedeque, né, irmãos? A igreja ela irá para Jerusalém celestial com Cristo, esse sacerdócio de anjos e homens aperfeiçoados na Assembleia Universal, celestial, esse sacerdócio vai comandar um outro sacerdócio que haverá dentro do milênio, que será o sacerdócio estabelecido pelas 12 tribos dos judeus. Tanto é que no próximo vídeo nós vamos entender, irmão, que todas as tribos serão restauradas, até a tribo de Dan, que ela some no 7 de Apocalipse, ela volta. A tribo de Efraim some lá, não porque sumiu, é porque todas as tribos representam Efraim. Ela virou a união de todas as tribos, o reino de Efraim. Isso estou dizendo do 7 de Apocalipse, e a tribo de Dan sumiu, mas isso vai ser restaurado. Pois no próximo vídeo a gente explica. Então aqui, irmãos, só para explicar que Pedro percebeu, né, que o Senhor Jesus era a pedra viva, preciosa, pedra da esquina principal, e nós, pedras vivas também, que o cumprimento máximo disso será depois da volta do Senhor, mas que estamos montando esse tabernáculo. Pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa. Quem crer nela não será confundido. Então, irmãos, quer dizer, nós cremos, aceitamos o Senhor Jesus, então nós não seremos confundidos. Quem estão sendo confundidos? Aqueles que não aceitaram, principalmente os judeus que não aceitaram a proposta do Senhor. E assim, para vós os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. Mesmo que os judeus reprovaram, irmão, ela se tornou a principal. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Porque, irmãos, era para ser formado um reino sacerdotal através de Israel, mas eles falharam. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real. Volta a falar da igreja de sacerdócio.
nação santa, povo adquirido. Fomos resgatados pelo sangue do Cordeiro Santo, para que anunciei as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Houve esse chamamento. Vós que noutro tempo aqui, irmãos, Pedro está usando o primeiro verso do profeta Oséias, né, irmãos? Vós que noutro tempo não erais povo, mas agora sou povo de Deus, para que tinhais alcançado misericórdia, mas agora, para que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançasse misericórdia. Isso aqui, irmãos, é só a gente ler lá o capítulo 1 do profeta Oséias, de 1 a 11, que nós vamos entender. Ele casou com uma mulher de prostituição e ele teve 3 filhos. Jezreel, que significa o que Deus semeia, o Lohuama lá, que eu não compadeço, ele estava falando das tribos do norte, e Loami, não é meu povo mais, Deus, mas ali mesmo ele fala, aquele que não ia ter misericórdia, e não era meu povo, o Senhor ia entrar com misericórdia e ia chamar que seria o seu povo. Por isso que Pedro está embasando a sua argumentação no profeta Oséias. O profeta Oséias já tinha recebido essa mensagem de Deus, porque profecia é coisa do futuro, e isso ia acontecer no futuro, né? Lá, principalmente as 10 tribos que o Senhor falava, não é meu povo e não vou ter misericórdia, né? O Senhor ia fazer ao contrário disso. O Senhor ia ter misericórdia e ia fazer deles seu povo santo, o reino de Efraim, restauração das 2 casas de Israel. Aí, irmãos, esse assunto não tem muito a ver com o vídeo, mas, irmãos, eu acabei falando, vamos falar esse bônus aqui, é um extra, só para a gente entender essa parte aqui, irmãos, que eu acredito que muitos de nós temos ainda dúvida a respeito da pedra, né, que o Senhor falou para Pedro, se era ele ou se era o Senhor Jesus. Aí a gente descortina essa dúvida aqui, ó. E chegando Jesus às partes, lá na confissão de Pedro, chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, lembra que tem a Cesareia Marítima, né, irmãos, ali no mar Mediterrâneo, e essa aqui era lá no norte, lá na Galiléia, lá Cesareia de Filipe. Interrogou os seus discípulos, dizendo, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, João Batista, pregação bem firme de salvação do reino do céu. Outro Elias, porque a hora o Senhor Jesus fazia milagre também. E outros Jeremias, outro profeta também que pregava muitas vezes as verdades de Deus. E olha, o Senhor tem essa proposta aqui, se vocês não aceitarem, vem consequência. Disse-lhes ele, e vós, que dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu, disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, filho de Jonas, né? Porque não foi a carne e o sangue quem te revelou, mas meu Pai que está no céu. Pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aquele lugar, irmãos, eles chamavam de porta do inferno, ali por causa de toda a idolatria que estava ali na Galiléia, né? Porque o povo, as 10 tribos do norte ali, eles partiram para a idolatria. Então, irmãos, o que aconteceu? O Senhor está falando aqui para Pedro sobre esta... Aqui, irmãos, não sei se foi uma coincidência, vamos trabalhar assim. O pronome demonstrativo esta aqui aponta, o Senhor Jesus está falando, aponta para ele mesmo. Se fosse essa, que ele tivesse dito aqui, sobre essa pedra, ele estaria falando de Pedro. Mas como ele falou, esta pedra edificaria a minha igreja, o Senhor está falando dele mesmo. E aí, irmãos, e o que prova? Aquilo que nós falamos nos slides anteriores, quando Pedro explicou sobre o templo que está sendo construído, quem é a pedra principal. Porque, irmãos, se existe uma construção, tem a pedra da esquina, a pedra fundamental, e é sobre ela que inicia a construção. Por isso que Pedro explicou que ele é uma pedra realmente. O Senhor Jesus falou que Pedro, você também é uma pedra. Pedra viva que Pedro falou, chamou ele e nós de pedra viva. Mas, irmãos, sobre esta pedra que eu vou edificar a minha igreja,
é sobre o conserto do Senhor Jesus. É esse sacerdócio eterno da ordem de Melquisedeque vindo através do Senhor Jesus aqui na terra. Assim como Melquisedeque é uma figura que apareceu, surgiu do nada ali, irmãos, o Cristo veio do céu também, irmãos, e surgiu nesta terra na descendência de Davi pela mãe, mas ele é filho de Deus, e aqui então ele formou esse sacerdócio. Aí então, irmãos, eu repeti os slides aqui anterior só para nós conferirmos que o Senhor Jesus ele está falando dele, falando para Pedro, sobre esta pedra, ele estava falando dele mesmo, que vocês vão edificar a minha igreja. E você é uma pedra dela, viu, Pedro? Você é um dos 12 aí que vai começar essa construção, mas o marco, a pedra fundamental sou eu. Você vai seguir o que eu disser e vai dar certa essa construção. Ela vai começar e vai finalizar da melhor forma possível, né? Então, aí lá Pedro mesmo, ele confessa que chegando vós para ele, a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, porque os judeus não aceitaram. Ele foi reprovado por eles, mas ela é preciosa. Vós também sois pedras, sois edificado casa espiritual e sacerdócio santo. Então, né, irmãos, confirma o próprio Pedro, ele está confirmando que o que o Senhor Jesus falou naquele dia lá, né, irmão, na confissão de Pedro, que o Senhor Jesus que é aquela pedra principal. Pelo que também nas Escrituras se contém, eis que põe em Sião a pedra principal. Irmãos, não tem como fugir, é o Senhor Jesus, eleita e preciosa. E quem nele crer não será confundido, né? E aí, irmãos, todo esse capítulo de Pedro vai corroborar, vai afirmar para quem tinha dúvida lá da confissão de Pedro, quem é a pedra lá daquela conversa, que é aquela sobre esta pedra edificaria a minha igreja. E é Cristo, é o Senhor Jesus e não Pedro. Tá bom, queridos? Então paramos por aqui, irmãos, o estudo, essa parte 1. Depois, irmãos, quando surgir um bom momento, a gente grava a segunda parte, se precisar alguma outra também. Tá bom, queridos? Paramos por aqui. Que Deus abençoe a todos.